Olá, alunos da disciplina Eletricidade e Instalações. Bem-vindos a essa aula. Hoje eu vou falar com vocês um pouco a respeito do fator de potência, que é um parâmetro muito importante para a corrente alternada, para aquela análise de potência que nós começamos a fazer na aula passada. E vou falar também um pouco a respeito dos circuitos trifásicos, que são muito utilizados a nível industrial. E aí, como a maior parte das cargas mais relevantes para as instalações elétricas são trifásicas, é importante a gente aprender bem esse tipo de circuito, como que as características dele se relacionam com a carga e poder aplicar depois no momento de estudar a parte de instalações elétricas, que é exatamente o assunto do nosso terceiro trimestre. Então aqui, como eu falei, o fator de potência é uma ferramenta que nós vamos utilizar para analisar o circuito, porque ele relaciona o quanto daquela potência aparente, aquela potência total do meu circuito, é de fato potência efetiva, ou seja, o quanto que eu estou realmente usando para converter em outros tipos de energia. E isso daí vai nos ajudar a verificar se aquele circuito está trabalhando de forma correta, se ele pode ser melhorado. E aí, nesse caso, se o fator de potência estiver muito baixo, nós vamos poder corrigir esse fator de potência, ligando ali alguns capacitores no circuito, normalmente, de modo a garantir um funcionamento mais adequado. Vamos ver em detalhes como isso daí funciona. E a questão dos circuitos trifásicos, como eu falei, nós temos aí a questão do uso industrial. Então nós vamos precisar entender bem como que esse tipo de circuito funciona para depois avaliar a questão das cargas que vão ser utilizadas nas instalações elétricas. Primeiro vamos focar no fator de potência. Ele é a relação entre potência efetiva e potência aparente, ou seja, ele é o total daquele valor de potência aparente que é de fato efetiva. É só fazer uma divisão aqui. Então tem a potência em watts dividido pela potência em VA. Lembrando que se a gente estivesse olhando aquele copo de suco que eu passei para vocês na aula passada, aquela ideia desse copo, nós teríamos a potência efetiva como o líquido, que é o que a gente paga para receber, e a potência aparente seria o total, ou seja, considerando também a espuma, que é parte do processo. O circuito ou o copo de suco aí vai funcionar com essa parte a mais, aí, que seria a potência reativa, mas é necessário lembrar que o que realmente importa aqui é a potência efetiva, é o que está sendo usado para realizar trabalho, ou para converter em outros tipos de energia. O fator de potência também pode ser obtido ao tirar o cosseno daquele ângulo da potência aparente. Olhando o triângulo de potências que nós avaliamos na aula passada, nós teremos aqui então a potência efetiva com o ângulo zero, a potência reativa com o ângulo de 90 graus se for indutivo, ou menos 90, ela apontaria para baixo, se for capacitivo. E a soma dessas duas potências, que é uma soma aqui fasorial, ou seguindo aquela ideia da soma vetorial, que vocês já devem conhecer também, nós temos a potência aparente, que é o S. Então, se a gente quiser calcular a potência aparente, nós podemos levar em consideração o teorema de Pitágoras, ou seja, eu tenho aqui os catetos e a hipotenusa, e para calcular esse ângulo aqui, a gente pode levar em consideração a relação entre potência efetiva e reativa, ou entre cateto adjacente e cateto oposto, que é a questão da tangente. E aí eu ensinei para vocês também usar a calculadora científica para fazer essa conversão da forma retangular, que é P e Q, na forma polar, que é S e o ângulo. Então, se eu pegar esse ângulo aqui e tirar o cosseno dele, eu já teria o fator de potência. E é bem simples obter isso aí por meio do triângulo. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente do ângulo aqui é a potência efetiva. A hipotenusa é o S. Então, se eu dividir P por S, eu tenho o cosseno do ângulo, que é o próprio fator de potência. Então, são as duas possibilidades. Ou eu divido P por S, ou simplesmente calculo o cosseno do ângulo. E nós vimos também que esse ângulo da potência aparente pode ser positivo ou negativo. Vai depender se o meu circuito trabalha com capacitores ou com indutores. Como o indutor tem uma potência reativa positiva, se eu tiver esse elemento no meu circuito, a minha potência aparente terá o ângulo positivo. E nesse caso, se eu tenho um fator de potência que é indutivo, ou seja, se o ângulo da minha potência aparente é positivo, eu falo que o meu fator de potência é atrasado. Ou seja, o indutor tem aquela questão de atrasar a corrente, e aí eu falo que o fator de potência referente ao indutor é atrasado também. Agora, se o meu circuito tiver uma potência aparente com ângulo negativo, quer dizer que quem está prevalecendo ali é o capacitor. E nesse caso, como o capacitor adianta a corrente, eu digo que o meu fator de potência agora capacitivo é adiantado. Isso aqui é necessário porque o cosseno dos ângulos positivos e negativos dentro da faixa que a gente trabalha aqui são iguais. Ou seja, eu tenho aí o ângulo
podendo variar de menos 90 graus até 90 graus. Então, se eu pegar, por exemplo, o cosseno de 45 ou o cosseno de menos 45, vai dar exatamente o mesmo resultado, que é 0,707. Então, se eu não informar a característica daquele circuito, o número apenas não é suficiente para me dizer isso. Eu posso ter um fator de potência de 0,707 para os dois tipos de circuito, que eu preciso informar, então, qual é a característica básica dele, se é capacitivo ou indutivo. E aí eu posso dizer também atrasado ou adiantado, que o resultado é o mesmo. E esse valor do fator de potência é maior quanto mais próximo de zero tiver o ângulo dessa potência aparente. Por quê? Quando eu tiver o ângulo zero e tirar o cosseno dele, eu terei o fator de potência igual a 1. E esse é o fator de potência máximo que a gente pode ter para qualquer circuito. É um circuito onde a gente tem apenas a característica resistiva. E aí, se eu tiver um indutor ou um capacitor junto ali com aquele circuito, esse fator de potência já vai diminuindo. Até que, se eu tiver um circuito que tem só indutores ou só capacitores, eu tenho a pior situação do fator de potência, onde ele é o menor possível, que é zero, porque eu tenho 90 ou menos 90 graus. E o cosseno desses valores é exatamente zero. Então, se eu tiver ali uma potência reativa, seja ela indutiva ou capacitiva, muito alta, eu começo a ter fatores de potência menores. E isso é problemático. De modo que a própria concessionária de energia, no caso nosso aqui a CEMIG, aplica multas para empresas que trabalham com fatores de potência muito baixos, de maneira geral menores que 0,92. Então, é uma responsabilidade da empresa corrigir o fator de potência da sua instalação. Se isso daí for feito da forma correta, esse fator de potência ficará superior a 0,92 e aquela empresa ali vai operar dentro das condições que a concessionária exige. Isso acontece porque, se eu tiver um fator de potência muito baixo na minha instalação, significa que eu tenho uma parcela alta de potência reativa. E aí significa que o meu circuito está trabalhando com uma potência que não é usada para realizar trabalho. Então vamos imaginar um motor, por exemplo. Se ele tiver uma potência efetiva alta, quer dizer que ele está acionando uma carga mecânica elevada. Agora, se junto com essa potência efetiva ele tiver uma potência reativa alta, significa que ele está armazenando energia na bobina dele, no indutor dele, e depois devolvendo essa energia para a fonte. Ou seja, ele não está usando essa energia. E isso é uma desvantagem, porque se eu tenho uma potência maior, eu tenho essa potência efetiva e a reativa juntas, elas formam uma potência aparente maior. E se a potência aumenta, significa que a corrente do meu circuito também aumenta. E aí eu começo a ter uma série de problemas no meu circuito, que são esses listados aqui. Então imagine o seguinte, eu tenho uma potência no meu motor que é dividida na parte que realiza trabalho, que é efetiva, e na parte que é só armazenada e devolvida para a fonte, que é a reativa. Se eu tenho uma soma dessas potências resultando em um valor elevado, a corrente do meu circuito fica elevada também. Agora, se por acaso eu conseguir eliminar essa potência reativa que não está realizando o trabalho, eu consigo diminuir a corrente do meu circuito. Então isso daí gera algumas vantagens. Porque com uma corrente elevada, a gente tem essa série de problemas aqui. Ó. Primeiro, perdas de energia elétrica. Se eu tenho uma corrente alta passando pelos condutores, eles tendem a se aquecer mais. E aí eu tenho mais energia sendo perdida. É igual quando a gente coloca um carregador aí na tomada. É comum ele ficar quente depois daquele processo de carregamento. E aí, se eu tiver uma corrente mais alta, esse aquecimento é maior ainda. E aí eu terei perdas de energia. Subutilização da capacidade instalada. Isso que quer dizer, por exemplo, que se eu tiver um transformador que está alimentando aquele circuito ali, aquela instalação, e esse transformador tiver uma certa potência, vamos colocar aí 500 kVA, ou seja, uma potência aparente. Eu posso usar esse transformador, então, para transmitir uma energia até a instalação, usando essa quantidade de potência que ele possui, é o limite máximo dele. Se dessa potência aparente que ele nos apresenta, eu uso a maior parte reativa, significa que eu estou deixando de usar potência efetiva. E aí vamos supor, eu teria ali até 500 kVA para usar de potência efetiva, ou seja, eu poderia usar até 500 kW de potência efetiva. Mas se eu tenho potência reativa presente no meu circuito, essa capacidade de transmitir potência efetiva vai diminuindo. Então tem essa questão da subutilização da capacidade instalada. Ou seja, eu vou precisar de transformadores maiores para transmitir uma potência efetiva que não é tão alta assim. Se eu conseguir corrigir o fator de potência, eu consigo trabalhar com transformadores menores, porque eu vou usar ele diretamente para aquele fim ali, que é o objetivo dele.
Temos a questão das sobrecargas nos equipamentos de manobra, o que limita a vida útil dele. Equipamentos de manobra são as chaves, os disjuntores, os equipamentos que vão interromper o circuito. Um interruptor, por exemplo, é um dispositivo de manobra. E nesse caso, a vida útil deles é limitada porque, com uma corrente mais elevada, se eu tiver um fator de potência baixo, eu vou trabalhar com uma corrente acima daquela que eu realmente preciso. E aí, na hora de interromper a corrente, eu vou acabar gerando um aquecimento maior nesses dispositivos. É aquele chamado arco elétrico. Vocês já devem ter reparado que quando a gente acende ou apaga a lâmpada usando o interruptor, é comum ver um brilho azulado lá dentro desse interruptor. Aquele brilho é um arco elétrico. Se ele tiver com uma corrente pequena, como é o caso da lâmpada, a gente vê aquele brilhozinho ali e está resolvido. Agora, se a corrente fica mais elevada, esse arco elétrico vai ter uma potência cada vez maior e isso vai reduzir a vida útil, vai danificar esses dispositivos de manobra. Temos a necessidade do aumento de diâmetro dos condutores, ou seja, se eu tenho uma corrente maior do que a necessária, eu preciso trabalhar com condutores mais espessos que o necessário. Isso também é um problema. E por fim, necessidade do aumento da capacidade dos equipamentos de manobra e proteção. Se eu trabalho com correntes maiores, esses dispositivos de manobra precisam suportar correntes maiores e a proteção do circuito, que seriam os disjuntores, que vão interromper o circuito em caso de sobrecarga ou de curto-circuito, precisam também trabalhar com valores maiores de corrente. Do ponto de vista prático, nós temos o seguinte: nas indústrias, como a maior parte das cargas, o maior consumo de energia vem dos motores elétricos, nós temos uma carga que é bastante indutiva, porque os motores trabalham com bobinas, que têm as características indutivas que a gente viu até aqui. E assim, nós temos um fator de potência que é normalmente baixo para a indústria por causa desses motores. E é interessante a gente corrigir esse fator de potência para melhorar essas características da instalação, conforme a gente acabou de ver. E a ideia nesse caso aqui é diminuir essa potência reativa que volta para a fonte, e aí conseguir trabalhar com correntes menores. Então, para anular, vamos dizer assim, essa característica indutiva do circuito, é necessário chegar ao equilíbrio. E para fazer isso, a gente precisa colocar capacitores. Então, vamos pensar o seguinte: se um circuito é muito indutivo ou muito capacitivo, ele está saindo ali daquele ponto de equilíbrio, daquele fator de potência elevado. E aí, para os dois lados, é ruim. Se o circuito ficar muito indutivo, o fator de potência fica baixo. Se ele ficar muito capacitivo, acontece a mesma coisa. E a ideia é trazer esse fator de potência para próximo de 1, para próximo ali da característica resistiva. E como que a gente faz isso? Ligando o contrário daquele circuito. Se o circuito é muito indutivo, eu preciso usar capacitores, de modo que uma carga anula a outra. Se esse circuito for muito capacitivo, eu vou ligar indutores para garantir esse equilíbrio novamente. Mas como em situações práticas a maioria das cargas é indutiva, vocês vão ver aí sempre a correção de fator de potência usando capacitores. Os indutores aí seriam a própria carga da instalação. Então a ideia dessa conexão do capacitor no circuito é garantir que exista uma troca de energia entre eles. Porque como eles têm características opostas, no momento que o indutor devolve energia para a fonte, é o momento do capacitor absorver. E quando o capacitor devolve, é o indutor que está absorvendo. Então eles ficam trocando essa energia, de modo que ela não precisa voltar para a fonte. E aí a gente tem um fator de potência equilibrado. Aqui nessa ilustração a gente consegue perceber isso. Se eu tiver um indutor ligado no circuito, a potência dele tem essa característica aqui. Se eu ligar agora um capacitor no mesmo circuito, a potência tem essa característica. Então percebam que no momento que a potência é negativa, significa que ele devolve energia para a fonte. E no momento que o indutor está devolvendo, o capacitor tem uma potência positiva. Significa que ele absorve energia da fonte. Então no momento que um absorve, o outro devolve. E eles ficam trocando energia um com o outro, enquanto aquele circuito estiver ligado. Então a primeira quantidade de energia que ele armazenou ali, que o indutor armazenou, que os motores armazenaram, depois é passada para o capacitor e eles ficam trocando essa energia durante todo o funcionamento, de modo que ela não precisa retornar para a fonte. E aí eu tenho o fator de potência corrigido. E nesse circuito aqui, nesse diagrama, a gente consegue ver a questão da correção, como é que ela funciona. Então aqui nós temos o diagrama da instalação. Tem lá a rede, aí vem aqui a alimentação dela para o transformador, tem os disjuntores, os motores conectados aqui embaixo, enfim, nós vamos conferir a respeito desse diagrama mais à frente, é só para ilustrar a questão da conexão dos capacitores. E aqui, ó, logo na entrada, é feito o ajuste
desse fator de potência. Então aqui nós temos o capacitor, que normalmente são bancos de capacitores, no caso das instalações industriais, igual a gente está vendo aqui na figura da direita. Então são vários capacitores que, quando conectados aqui em paralelo à instalação, eles estão conectados desse ponto aqui para o terra, seria essa parte de baixo, nós temos a correção do fator de potência, de modo que as cargas indutivas dessa instalação podem ficar trocando energia com esse capacitor aqui. Então a energia que veio pela CEMIG alimentou a instalação toda. No momento que essa energia armazenada for devolvida para a fonte, é o capacitor quem armazena. E quando o capacitor for devolver para a fonte, os indutores é que armazenam de novo. E eles ficam aqui trocando essa energia. Então, do ponto de vista da CEMIG, da concessionária de energia, esse fator de potência da instalação já foi corrigido. E aí a corrente nos condutores da linha vai ser menor. E já é uma vantagem aí do ponto de vista da própria concessionária. Nesse triângulo de potências, a gente consegue perceber como que acontece essa correção, de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, matemática agora, porque nós vimos a física. O que está acontecendo enquanto eu coloco um capacitor no circuito? Agora, matematicamente falando, o que mudou? Então vamos considerar duas situações. Esse triângulo maior aqui, com a hipotenusa em amarelo, né? E esse cateto preto aqui do lado e outro cateto vermelho. Nós temos então esse triângulo maior, que seria a situação inicial do nosso circuito. Eu quero então trabalhar com um fator de potência menor. Então esse ângulo que aparece aqui, quando eu tiro o cosseno dele, eu tenho um valor que ficou abaixo de 0,92. E é um fator de potência indutivo. Por quê? A potência reativa aqui apareceu positiva. Então, se eu quero aumentar esse fator de potência agora, eu preciso reduzir o ângulo da minha potência aparente. E como que eu faço isso? Saindo dessa condição 1 aqui para essa condição 2, onde eu tenho esse ângulo reduzido. Ó. Ele era esse ângulo inicial e agora é esse ângulo aqui. Então, para conseguir essa redução, tirar a hipotenusa desse ponto aqui e colocar ela desse jeito, eu preciso trabalhar com o meu cateto oposto. Percebam que o cateto adjacente não muda. Por quê? Os motores precisam alimentar as mesmas cargas. Não tem como eu falar assim, eu vou reduzir o fator de potência, então eu vou reduzir também a potência efetiva. Os motores agora não vão conseguir acionar mais as cargas da minha instalação. Isso não faz sentido. Eu preciso manter a potência efetiva constante, do jeito que ela era antes da correção, e eu vou trabalhar apenas aqui, na minha potência reativa. Então percebam o seguinte, eu vou sair desse valor aqui inicial, desse fasor em preto, e vou para esse fasor rosa, ou seja, eu quero reduzir a minha potência reativa. E aí, se eu conseguir fazer isso, a minha potência aparente também fica menor e o ângulo dela reduz. Com um ângulo menor agora, eu tenho um fator de potência mais alto. Então, como é que eu faço para reduzir a minha potência aparente, que era esse fasor preto, para esse fasor rosa que apareceu aqui? Eu preciso colocar uma quantidade de potência capacitiva que vai gerar essa redução. Lembrando que a potência indutiva é positiva e a capacitiva é negativa. Então, se eu coloco aqui nesse circuito uma certa potência capacitiva, eu consigo gerar uma redução nessa potência reativa total do meu circuito. E aí, no final das contas, eu teria uma potência reativa menor, que vai garantir esse aumento do meu fator de potência. Então, é basicamente isso daqui que a gente está fazendo. Colocando o capacitor no circuito, eu gero uma redução da potência reativa para um valor bem menor. E agora, o cosseno do novo ângulo gerou um fator de potência próximo de 1, que é o nosso objetivo. Aqui nós temos a questão do cálculo. Então, novamente, temos o circuito inicial, com o seu triângulo de potências inicial, e aqui o seu triângulo de potências final. Perceba que a potência efetiva se manteve constante para os dois triângulos. Como eu falei, isso daí não pode mudar. E a potência reativa inicial é maior do que a final, ou seja, colocando o capacitor aqui, a gente conseguiu uma redução dessa potência reativa. E aí, reduzindo o ângulo, nós temos um aumento do fator de potência. Então, temos aqui, situação original. O fator de potência 1 é o cosseno desse ângulo 1. E aí, nós temos a relação entre a potência efetiva e a reativa, que é a tangente do ângulo. Tangente é cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, igual a gente está vendo aqui. E no segundo triângulo, nós temos a mesma relação. O fator de potência 2 é o cosseno desse novo ângulo, que ficou menor, e a tangente é a nova potência reativa dividida pela potência efetiva. Percebam que o P é o mesmo para os dois casos. Então, eu posso falar aqui o seguinte, a potência reativa inicial é P vezes a tangente do ângulo 1, ou seja, simplesmente passou essa potência efetiva multiplicando para o outro lado,
E aqui eu posso falar que a potência reativa 2 é P vezes a tangente do ângulo 2, que é exatamente o que a gente está vendo aqui. E a diferença entre essas duas potências é exatamente a potência do capacitor que nós colocamos. Então vamos supor, se eu tivesse aqui 10 kVA, kVAR, 10 kVA reativo, e agora eu tenho 3 kVA reativo, quer dizer que essa diferença de 7 kVAR foi o capacitor que eu coloquei. E aí eu consigo agora trabalhar com uma potência menor. Ou seja, a gente percebe essa relação aqui. A potência reativa inicial menos a potência reativa final é exatamente a diferença de potência, ou a potência do capacitor que nós colocamos aqui. E aí, nós sabemos que o Q1 é P vezes a tangente do ângulo 1, e o Q2 é P vezes a tangente do ângulo 2. Se eu estiver fazendo a redução dos dois aqui, então, na subtração dos dois, eu posso colocar o P em evidência, igual foi feito aqui embaixo, e eu vou ter a tangente do ângulo 1 menos a tangente do ângulo 2. E essa é a diferença de potências que nós teremos. E no final das contas, eu tenho a potência do capacitor calculada dessa forma. Eu vou pegar ali meu circuito, verificar qual é a potência efetiva dele e multiplicar pela tangente do primeiro ângulo menos a tangente do segundo ângulo. E aí eu tenho a potência capacitiva que eu preciso inserir no meu circuito. Depois que a gente conseguir calcular essa potência do capacitor, nós vamos poder então pensar nesse capacitor conectado em paralelo ao nosso circuito, como eu falei com vocês. E aí, se eu tenho esse capacitor conectado em paralelo, ele recebeu a tensão da rede. Então, se eu tiver lá 127 ou 220 volts, é esse valor que ele está recebendo. E eu consigo então calcular a reatância capacitiva. E com a reatância capacitiva, eu calculo o valor da capacitância que eu preciso ligar nesse circuito. Igual nós vamos ver aqui nesse primeiro exemplo. Então, vamos considerar uma instalação. E aí é necessário calcular o fator de potência, o capacitor que vai corrigir esse fator de potência, e nós vamos definir esse valor a partir das condições iniciais e levando em consideração esse cálculo aí da reatância capacitiva e da capacitância no final. Então temos aqui o seguinte: uma pequena usina geradora industrial alimenta 10 kW de aquecedores e 20 kVA de motores elétricos. Os elementos de aquecimento são considerados puramente resistivos, ou seja, o fator de potência deles é igual a 1. Eles não têm potência reativa, é só a potência efetiva. E os motores possuem um fator de potência atrasado igual a 0,7. Se é atrasado, é indutivo. Mas, de maneira geral, se é motor, não tem muito segredo, é sempre indutivo mesmo. Se a fonte é de 1000 volts, ou seja, se a rede, a alimentação desses elementos aí é de 1000 volts e 60 Hz, determine a capacitância necessária para aumentar o fator de potência total dos aquecedores mais motores para 0,95. E depois, compare os valores de corrente drenados da fonte de alimentação antes e após a compensação. No nosso exemplo, nós temos dois tipos de carga. Os aquecedores, que têm fator de potência igual a 1 e 10 kW, ou seja, eles têm só esses 10 kW mesmo. Podemos escrever que o Q, a potência reativa para esses aquecedores aqui é igual a 0. E temos os motores, que têm fator de potência igual a 0,7 indutivo ou atrasado. Então eles apresentam aí 20 kVA, e esses 20 kVA se dividem em potência efetiva e potência reativa. Então a gente precisa calcular aí a potência efetiva e reativa de cada tipo de carga para chegar nos valores totais. Então ficaria desse jeito aqui. Os valores totais, nós temos o seguinte: para os aquecedores, uma potência de 10 kW e uma potência reativa de 0 VAR. Então, isso aqui é para o aquecedor. E para os motores, nós sabemos que o total é 20 kVA. Mas como que essa potência se divide? Nós vamos ter aqui o seguinte: S dos motores é igual a 20 kVA. Eu sei que o fator de potência é 0,7. Isso significa que o cosseno do ângulo da nossa potência aparente é igual a 0,7. Nós podemos usar aqui então uma função chamada arccosseno, ou cosseno a menos 1, de 0,7, para a gente encontrar esse ângulo. E aí nós teremos aqui o seguinte: é só vir aqui em Shift, apertar a função cosseno, que aparece cosseno a menos 1, de 0,7. Isso é igual a 45,57 graus. Aí tem que observar se a calculadora de vocês está em graus mesmo. Se ela estiver em radiano, a resposta sai em radiano. Então tome esse cuidado. Então nós temos a nossa potência aparente
de 20K com esse ângulo aqui, 45,57. E agora que eu tenho módulo e ângulo, eu posso converter essa potência para sua forma retangular e separar P e Q, igual a gente tem aqui para o primeiro exemplo. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho a forma polar que era retangular. Shift, Pol, aí aparece aqui na tela escrito REC, eu coloco 20,45,57, igual. Então, eu tenho 14 kW mais, aí eu venho aqui agora, alfa F igual a 14,28. J kVAR. Então quer dizer que os totais são o quê? 10 kW do aquecedor mais 14 kW dos motores. E a parte imaginária, 0 VAR dos aquecedores e 14,28 kVAR dos motores. Então, como que ficou aqui os totais? Lembrando que essa linha aqui de baixo é dos motores. Então, os totais que nós vamos ter é o seguinte, o S total. Eu tenho aqui 28 kW da parte efetiva, mais 0 mais J, 14,28 kVAR. Então, essa daí é a nossa potência total. E podemos escrever também na forma polar dela. Potência total é igual, escrevendo aqui na forma polar, nós vamos ter o seguinte. 28K, 28 expoente 3, 14,28 expoente 3 também, que está em K. Então, vou ter aqui 31,43K, que aqui deu 31.431, e o ângulo é de 27,02 graus. E aqui é a unidade kVA. Então, essa é a minha potência total. O que a gente precisa fazer agora é calcular o capacitor que vai corrigir esse fator de potência para 1 e o capacitor que vai corrigir o fator de potência para 0,95. Aí fica a pergunta, qual é o fator de potência inicial? O fator de potência é o cosseno de 27,02. Então, quando eu calcular aqui cosseno de 27,02, eu encontro 0,89. Isso significa que eu quero elevar o fator de potência de 0,89 para 1. Na letra A, eu vou ver qual é o capacitor. E na letra B, eu quero elevar esse fator de potência para 0,95. E aqui eu posso também calcular o ângulo. Cosseno menos 1 de 1 resulta aqui em 0 graus. E se eu tenho o cosseno do ângulo igual a 0,95, esse ângulo é obtido aqui na calculadora também. Ó. Shift, cosseno de 0,95 é igual a 18,19 graus. Então quer dizer que eu tenho esses ângulos aqui. Ó, de 27 eu quero reduzir para 0 e na letra B de 27 eu quero reduzir para 18. E aí isso vai ser feito seguindo aquela teoria que nós vimos no slide agora mesmo. E aí como é que isso vai ser feito? Eu preciso, na letra A, definir a potência do capacitor. A potência do capacitor é igual a potência efetiva inicial menos a potência reativa inicial menos a potência reativa final. E nós vimos que pode ser calculado desse modo aqui, ó. Tangente de φ1 menos tangente de φ2. Então eu tenho uma potência efetiva de 28 kW no nosso circuito. Essa potência não muda, é ela que aparece aqui. E eu vou multiplicar ela pela tangente do ângulo 1, que é 27,02. Na verdade, tangente de 27,02. Menos a tangente de 0. E agora eu tenho aqui a minha potência reativa do capacitor, ou a diferença das potências reativas. Então eu calculo aqui a tangente de 27,02, que dá 0,51, menos a tangente de 0. E multiplico isso daí por 28 expoente 3. Então tem aqui 14,28.
kVAR. Então quer dizer que para esse caso aqui eu preciso de uma potência do capacitor igual à do indutor? Exatamente. Eu preciso zerar a potência reativa para que esse ângulo aqui também zere. Então faz sentido encontrar esse valor igual ao valor da potência do capacitor. Só que vale lembrar, desculpa, potência do indutor. Isso aqui é L. E essa potência aqui é do capacitor que eu estou querendo encontrar. Então agora eu preciso saber qual é o valor da capacitância. Isso aí é bem tranquilo. Por quê? Eu sei que a potência do capacitor em módulo é igual a tensão ao quadrado em módulo dividido por XC em módulo. Então eu posso encontrar aqui o meu XC. Ele é igual a tensão ao quadrado, módulo da tensão ao quadrado, sobre o módulo da potência. Então a tensão aqui da fonte é 1000 volts. Então 1000 ao quadrado sobre a potência que nós encontramos, que é 14,28 K. Então resolvendo aqui, 1000 ao quadrado dividido por 14,28 K. Eu tenho então 70,03. Como eu estou falando aqui de reatância capacitiva, essa unidade é o ohm. E agora, para fechar isso aqui, eu sei que o módulo da reatância capacitiva é 1 sobre 2πfc. Então, isolando aqui a capacitância, eu consigo encontrar esse valor que foi pedido na letra A. Então, eu vou ficar aqui com 1 dividido por 2πfxc, módulo de xc. 1 dividido por 2π, a frequência da fonte é 60 Hz. E a reatância capacitiva é de 70,03. Então a gente encontra aqui o valor de 37,88 microfarad. E de maneira geral as capacitâncias são pequenas, né, na casa aí dos micro. Isso significa que para corrigir o fator de potência para 1, eu preciso de um capacitor de 37,88 micro. E para corrigir o fator de potência para 0,95, eu vou deixar aí para vocês resolverem, que é basicamente seguir o mesmo exemplo que nós vimos aqui. A diferença é que em vez de usar tangente de 0, igual a gente viu aqui para a letra A, eu vou usar tangente de 18,19. E agora temos a questão dos circuitos trifásicos. Até o momento, nós trabalhamos com circuitos chamados monofásicos, porque eles trabalham com uma senoide apenas. Nós temos uma fonte, e essa fonte é a responsável por fornecer energia para o nosso circuito. Agora nós vamos trabalhar com circuitos que usam 3 senoides ao mesmo tempo. E isso daí não quer dizer que vai ficar mais complicado. Ele só tem algumas regras que a gente precisa entender, mas de maneira geral, nós vamos continuar aplicando a lei de Ohm, lei de Kirchhoff, seguindo as mesmas ideias que nós temos usado até aqui. E para começar esse estudo dos circuitos trifásicos, nós vamos dar uma olhadinha no gerador trifásico. Então esse gerador já apresenta para a gente as 3 fases, ou seja, ele já apresenta as 3 senoides. E a característica principal delas é que elas têm a mesma amplitude, ou seja, o valor de pico dessas senoides aqui é o mesmo, a mesma frequência, significa que a largura delas é igual, e defasagem de 120 graus. Então se eu pegar aqui a senoide azul e depois comparar com a vermelha, eu percebo que a vermelha está atrasada 120 graus. Se eu comparar agora com a verde, eu percebo que a verde em relação à vermelha está atrasada 120 graus de novo. Ou em relação à azul, nós temos um atraso aí de 240 graus. Por outro lado, eu poderia pensar nessa senoide verde como adiantada também, porque olha só, do lado esquerdo aqui eu consigo ver que há uma diferença dela para a azul de 120 graus. E agora quem está à esquerda é a senoide verde. Então um atraso de 240, né, daqui até aqui, um atraso de 240 é a mesma coisa que um adiantamento de 120 graus. É só lembrar aí da questão do ciclo trigonométrico. Então, 120, 240, 360 graus, que é o total. E aqui do lado a gente tem um corte do gerador. Então, imaginem que eu peguei o gerador ali e coloquei ele de frente para a gente, o eixo dele está de frente para a gente aqui, e esse gerador foi cortado. Eu observo aqui dentro que ele tem 3 enrolamentos. O enrolamento A, então esses condutores aqui do enrolamento A vinham para fora da tela e entravam aqui de novo, dando a volta nesse núcleo do nosso gerador. O enrolamento B é a mesma coisa e o enrolamento C é a mesma coisa. A diferença é que nós temos 120 graus de um para o outro. Nesse caso aqui, os 120 graus são mecânicos. E isso gera os 120 graus elétricos que nós temos aqui no caso da senoide. Porque à medida que esse rotor aqui, que essa parte móvel está girando, esse campo magnético norte e sul aqui,
fica voltado cada hora para um rolamento. Então, olha só, o norte está voltado para o A. À medida que ele está girando aqui, ele fica voltado para o B, para o C, para outra parte do A, e aí eu tenho partes positivas e negativas dessas senoides aqui, com exatamente 120 graus devido a essa questão do defasamento mecânico. E nesse caso, o que vai girar esse gerador de energia pode ser várias coisas. Vocês já devem ter estudado aí em física a respeito dos vários tipos de geração de energia. Nós temos energia obtida aí pela hidrelétrica, pela termoelétrica, energia eólica, enfim, tem vários tipos de geração de energia e o objetivo é sempre colocar o gerador para rodar. Se a gente conseguir fazer isso, a gente está convertendo um tipo de energia em energia elétrica na saída desse gerador aqui. E aí nós temos as 3 senoides. Então, se a gente for pegar, por exemplo, uma hidrelétrica aqui no Brasil, o que acontece é isso. Nós temos os geradores trifásicos, eles têm essa questão da defasagem aqui, e depois que essa geração é feita, esses geradores são conectados às redes elétricas, que por sua vez fazem a transmissão e a distribuição dessa energia até chegar aos consumidores. E esse circuito trifásico no final não precisa alimentar apenas cargas trifásicas. É possível a gente usar apenas uma ou 2 fases desse circuito, dessa fonte trifásica, e alimentar, por exemplo, uma tomada monofásica. Eu posso ter numa instalação elétrica, por exemplo, uma fase apenas, a fase e o neutro, que são os condutores usados em instalações, igual nós vamos ver mais adiante. Ou posso trabalhar com 2 fases. Dependendo da carga, eu posso usar até 3 fases, o que é mais comum aí a nível industrial. E nós vamos ver também como que essas cargas funcionam. As 3 tensões do gerador apresentam essa relação aqui, ó. Então nós temos uma fase A, uma fase B e uma fase C. Esses aqui são os valores de tensão delas. A letra E pode ser usada para representar a tensão, assim como nós temos usado a letra V. Então eu percebo que da fase A para B há uma diferença de 120 graus, da A para C também, e da B para C tem que ser 120 graus. Se a gente fizer a soma desses 3 fasores de tensão, igual aparece aqui nessa segunda imagem, nós vamos ter um resultado que é 0. Por quê? Eu saí aqui do ponto inicial, somei o primeiro fasor, somei o segundo, somei o terceiro e voltei no ponto inicial. Então quer dizer que a soma das 3 senoides é igual a 0. Isso daí é uma característica do sistema trifásico também. Então nós vamos sempre trabalhar dessa forma. E essas senoides apresentam a chamada sequência de fase, que pode ser positiva ou negativa. Isso daí vai depender da ordem que essa senoide segue. Então se eu tiver ali a senoide A, que normalmente é a referência, e atrasar 120 graus, eu posso ter a senoide B ou posso ter a senoide C. E é isso aí que vai definir a sequência de fase. Então se a sequência de fase for positiva, eu tenho a ordem ABC. Se ela for negativa, eu tenho a ordem ACB. Ou seja, se eu pegar a sequência positiva, atrasar a fase A em 120 graus, eu chego na B. Atrasar a B em 120, eu chego em C. Por outro lado, se eu tiver a sequência negativa, eu pego a fase A. Se eu atrasar 120 graus, agora eu chego na C. E se eu atrasar 120 de novo, é que eu chego na B. Então só muda a ordem mesmo. Então se a gente pegar aqui, ó, sequência positiva ou direta, eu coloco um ponto fixo e imagino esses fasores aqui girando, igual a gente viu lá quando eu expliquei para vocês o domínio fasorial. Então o primeiro fasor que passa por esse ponto, levando em consideração o sentido anti-horário de giro deles, é o fasor A. Se eu atrasar 120 graus, o próximo a passar por ele é o fasor B. E por fim o fasor C que passa por esse ponto. Então isso aqui fica girando como as hélices aí de um ventilador, né? Então a ordem, a sequência com a qual eles passam por um ponto fixo é que vai definir para a gente essa sequência de fase. Agora, se eu tiver a sequência negativa, inversa, eu vou seguir o contrário. O fasor A vai passar pelo ponto fixo, o próximo a passar agora é o fasor C e por fim o fasor B. Então eu posso ter aqui essa sequência chamada de ACB ou de CBA, igual apareceu aqui. O que importa é eu tenho ACB, aí depois repete, ACB, ACB, e aqui só foi pego uma janela diferente. Então, se eu tenho ACBA de novo, eu peguei aqui, ó, CBA, é a mesma coisa que a gente vê aqui embaixo. Mas podem começar com A, que é a referência, não tem problema algum. Agora que a gente já tem uma ideia do que é um gerador trifásico, a gente pode pensar numa carga trifásica também. E a carga trifásica é basicamente uma impedância, ou no caso 3 impedâncias, que podem ser conectadas de 2 formas. Nós temos aí a possibilidade de conectar essas 3 impedâncias formando um triângulo, e essa conexão recebe o nome triângulo mesmo. E temos a possibilidade de conectar essas 3 cargas com um ponto comum. Igual a gente está vendo aqui, ó, os 3 terminais aqui estão conectados no mesmo ponto. E esse ponto é o neutro.
Então essa configuração aqui é chamada de estrela ou Y, é a mesma coisa. Essa aqui é triângulo ou delta, e essa aqui pode ser chamada de estrela ou Y. E tanto a carga quanto o gerador podem seguir essa questão de ser conectado em estrela ou em triângulo. E nós temos a possibilidade de obter um gerador trifásico ligando 3 geradores monofásicos, desde que eles sigam aquelas ideias que eu falei com vocês, de mesma amplitude, mesma frequência e defasados de 120 graus. A gente pode fazer a conexão desses 3 geradores, tanto em estrela quanto em triângulo. Então, nós temos a possibilidade de conectar carga e gerador em estrela e triângulo. Isso nos gera 4 combinações que podem ser utilizadas aí para que um gerador alimente uma carga trifásica. E essas possibilidades são essas aqui. Eu ligo o gerador em triângulo e a carga em estrela, ou o gerador em estrela e a carga em triângulo, ou os dois em estrela ou os dois em triângulo. E aí eu tenho aquela carga alimentada da forma adequada. Levando em consideração a possibilidade de ligar tanto a carga quanto o gerador em estrela ou triângulo, nós temos aí a questão das grandezas de linha e grandezas de fase. Sempre que eu falar com vocês em grandezas de fase, essas grandezas são tensão e corrente, eu estou falando ali em grandezas no braço da carga ou do gerador. Ou seja, vamos imaginar essas grandezas de fase na parte interna do gerador ou da carga. Quando eu falar com vocês em grandezas de linha, eu estou falando nos condutores que conectam carga e fonte, gerador. E aí eu tenho as grandezas de linha. De maneira geral, as grandezas de linha são maiores que as de fase. Quando não forem maiores, serão iguais, igual a gente vai ver mais à frente. Então, imaginando aqui uma conexão em triângulo. Nós temos a corrente de fase sendo aquela corrente que atravessa o braço da carga. Então, aqui, ó, a corrente de fase está passando por esse Z. Se eu olhar essa impedância aqui embaixo, eu tenho uma corrente de fase. E se eu olhar essa última impedância, eu também tenho uma corrente de fase. Enquanto a corrente de linha aparece aqui na conexão entre a carga e o gerador. Ela aparece nesses condutores aqui, ó. E aí, depois que ela chegou aqui para a carga, acontece uma divisão de corrente. E eu tenho uma corrente na carga, no braço da carga, menor do que a corrente que eu tinha aqui no início. Ou seja, a corrente de fase para o nosso gerador ou carga conectado em triângulo é menor do que a de linha. Então, para o triângulo, a gente observa isso daqui, ó. A corrente de fase é igual a corrente de linha dividido por raiz de 3. Existe uma comprovação matemática. A gente não vai chegar a estudar esse circuito de modo tão aprofundado, então vamos simplesmente trabalhar com essa relação. Se eu peguei um triângulo aqui, eu tenho uma corrente que chegou para ele. Se eu quero saber qual é a corrente no braço da carga, ou no caso no braço do gerador, basta dividir aquela corrente de linha por raiz de 3. Agora observem aqui a questão das tensões. A tensão de linha é essa tensão aqui entre um condutor e outro, da linha, da conexão entre carga e gerador. Agora, se eu falo na tensão de fase, é a tensão em cada impedância dessas daqui. Mas percebam que essa tensão de linha, para o triângulo, é igual a essa tensão de fase. Então, nós temos exatamente aqui essa igualdade. Tensão de linha é igual a tensão de fase. Então, se eu estiver trabalhando com triângulo, basta lembrar disso aqui, ó. As tensões são iguais, tanto de linha quanto de fase, e a corrente de fase é a de linha dividida por raiz de 3. E aí eu tenho o meu triângulo funcionando. Agora, se eu estiver trabalhando em estrela, eu observo exatamente o contrário. As tensões vão ser diferentes e as correntes é que vão ser iguais. E olha só, a corrente de linha que está vindo aqui é a mesma que está passando pela impedância. E ela só vai chegar até esse ponto central depois de atravessar a impedância. Então, eu posso falar que para a estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase, igual a gente está vendo aqui. Por outro lado, eu tenho aqui uma tensão de linha, que é entre os condutores, e percebo que quando eu vou falar da tensão em cada braço da carga, ela não é essa tensão total. Se eu pegar essa tensão total aqui, eu estou falando da tensão nesses dois braços ao mesmo tempo. E aí eu tenho não o valor individual, né, mas a soma delas, o que não é o desejado. Eu quero saber qual é a tensão de fase, qual é a tensão no braço da carga, na impedância Z. E como que eu calculo isso? Tensão de linha dividido por raiz de 3, é a minha tensão de fase. E aí eu já tenho agora o valor correto aplicado aqui a esse braço da carga. Então é só lembrar, para o triângulo as tensões são iguais. Para a estrela, as correntes são iguais. E a grandeza que não é igual, para obter a de fase, é só dividir a de linha por raiz de 3. No caso do triângulo é a corrente, no caso da estrela é a tensão. E a gente consegue trabalhar com ela normalmente. E aqui nós temos as conexões balanceadas. Então vamos entender o que é esse balanceado primeiro. Sempre que eu falar com vocês em balanceado ou equilibrado, eu estou falando de uma impedância, igual aqui no caso da nossa carga,
que é a mesma impedância para cada braço. Se ela é equilibrada ou balanceada, quer dizer que se eu tenho, por exemplo, 10 ohms para um braço da carga, para os outros dois eu também tenho 10 ohms. E o ângulo segue igual para todo mundo, não tem defasagem, tá? Para ter um gerador equilibrado, as amplitudes devem ser iguais, as frequências das 3 senoides devem ser iguais, mas é necessário existir uma defasagem de 120 graus. Isso é um gerador equilibrado. Agora, eu quero uma carga equilibrada. Os 3 braços têm exatamente a mesma impedância. Não há defasagem nesse caso, não se esqueçam. Então, se eu tenho conexões balanceadas, quer dizer que eu tenho um gerador balanceado e uma carga balanceada. E para esse primeiro exemplo aqui, nós temos a conexão estrela-estrela, ou seja, gerador em estrela, carga em estrela. Se isso aqui acontecer, nós temos o ponto central tanto do gerador quanto da carga apresentando aí o potencial de 0 volts, devido ao equilíbrio que existe a esse balanceamento aqui. E nesse caso, como os dois têm potencial 0 volts, é a mesma coisa de falar que existe uma conexão entre eles. Não precisa existir na prática. Mas se os dois são equilibrados, devido a esse potencial zero dos dois lados, é a mesma coisa de ter um condutor ligando esses dois pontos. E aí, eu tenho aqui essa tensão VAN, chamada de tensão entre a fase A e o neutro, igual a tensão aplicada a esse primeiro braço da carga. Então, se eu quero calcular a corrente que está fluindo pela carga, eu vou calcular simplesmente com base nesse circuito aqui. Eu ignoro a parte de baixo. Por quê? É como se existisse aqui uma conexão. Então, não preciso preocupar com o restante. Agora, quando eu vou calcular aqui, nesse outro braço da carga, eu observo o seguinte. Eu tenho essa tensão aqui, VBN, da fase B para o neutro, aplicada a esse braço da carga. Então, eu analiso esse circuito aqui, ó, e posso esquecer dos outros dois, das outras duas fontes, dos outros braços da carga. E se eu quero aqui a última fase, eu vou analisar esse circuito aqui, ó, e vou ignorar o restante. Então, no final das contas, é como se eu tivesse aqui 3 circuitos monofásicos conectados de modo a gerar esse circuito trifásico. E a análise é bem simples. É só observar um braço da carga de cada vez. E aí, como nosso objetivo vai ser calcular as grandezas, o módulo dessas grandezas, tensão e corrente na carga, se eu calcular para um braço, eu já saberei para os outros dois. É só pensar aí nessa questão do ângulo, né, que ele vai mudar em 120 graus também. Mas se eu falar só em módulo, é o mesmo módulo para os 3. Por quê? Eu vou ter o mesmo valor de tensão dividido pelos mesmos valores de impedância. Só muda a questão do ângulo. E aqui temos um exemplo onde eu tenho a fonte conectada em estrela e a carga conectada em estrela. A questão é que essa carga em estrela foi dividida em 2 partes. Eu tenho em cada braço uma impedância de 5 menos J2 e outra de 10 mais J8. Então vale para os outros 2 braços também. Se eu quiser saber a impedância do braço, é só fazer a associação série. Então, para esse braço aqui, eu vou ter o quê? 15, que é a parte real, mais J6, que é a parte imaginária. Então, essa é a minha impedância por braço. 15 mais J6. E aí, se eu quero agora verificar a corrente aqui na fase A, qual é o valor dessa corrente? É 110 com ângulo zero, dividido pela impedância de 15 mais J6. E aí eu saberia a corrente que flui por aqui, em módulo. Eu peço sempre o módulo das correntes. Aí, se eu quiser calcular o módulo da corrente da fase B, é a mesma coisa. 110 com ângulo menos 120 e a impedância aqui é a mesma. E para a fase C, também é a mesma coisa. Ou seja, com uma divisão aqui, a gente já consegue calcular o módulo da corrente que foi pedido. Então, vamos ver esse exemplo. Para o circuito trifásico que nós temos aqui, a tensão que eu tenho no gerador, o módulo dela, é de 110 volts. Vou colocar aqui só o módulo. E esse módulo está sendo aplicado a 2 impedâncias em série por braço. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir a impedância por braço. E nesse caso aqui é só somar parte real com real, imaginário com imaginário. Então vai ficar 15 mais J6 ohms. E isso é a impedância que eu tenho por braço. Como eu falei com vocês, como esse circuito é equilibrado, eu tenho aqui 0 volts e aqui 0 volts. É como se houvesse uma conexão entre esses 2 pontos, porque o potencial é o mesmo. Então significa que essa tensão de 110 foi aplicada para esse braço da carga. E cada tensão foi aplicada a um braço. Se eu quero calcular então a corrente para cada braço da carga, é só dividir a tensão, ou no caso o módulo, né? Lembrando que eu estou falando de módulo, eu vou dividir pelo módulo da impedância. E essa impedância aqui na forma polar, para a gente ter um escrito mais fácil, né, na hora de fazer aqui a divisão, nós vamos fazer o seguinte: 15 e J6. Então daqui 16,15
é o nosso módulo. Aí o ângulo. O ângulo é 21,8. Então nem preciso colocar o ângulo aqui embaixo, né? Então, olha só, peguei aqui o módulo da tensão e aqui o módulo da impedância. Fazendo a divisão desses dois módulos, eu tenho uma corrente de 6,81 amperes. E essa corrente está fluindo pelos braços da carga, passando exatamente por aqui. Porque para a estrela, a corrente de fase é igual à corrente de linha. Porque a gente está falando de uma conexão em estrela. Tá? Então vai ficar desse jeito aí, 6,81 amperes em módulo. É claro que as correntes em cada braço também estão defasadas a 120 graus. Se eu pegar a corrente A e B e C, eu observo essa mesma defasagem. Mas para nossos estudos aqui, trabalhar com um módulo já vai ser o suficiente. Na segunda conexão balanceada, nós temos aqui o gerador ligado em estrela e a carga ligada em triângulo. Então, para esse exemplo aqui, a gente percebe o seguinte, que a tensão que eu tenho aqui no braço do meu gerador não é a tensão do braço da carga, porque as conexões são diferentes. Então, se eu olhar, o gerador está ligado do ponto A para o neutro, eu tenho essa tensão VAN, da fase A para o neutro. Enquanto se eu olhar aqui na carga, o que eu tenho na verdade é o quê? Uma tensão que vai da fase A para a fase B. Então não é o mesmo valor que eu tinha aqui antes. Esse valor de tensão no braço da carga é maior. Quanto maior? Raiz de 3, igual a gente viu anteriormente. Então se eu pegar esse módulo aqui da minha tensão fase neutro, ou módulo de qualquer tensão, né, porque elas são todos iguais, eu posso multiplicar esse módulo por raiz de 3 e aí eu saberei qual é o módulo da tensão que está aplicado a cada braço da carga. Se eu dividir esse módulo pela impedância, eu saberei o módulo da corrente que está fluindo por aqui. E aí, vamos supor, eu quero saber agora qual é o módulo da corrente de linha. Como é que eu faço isso? Eu tenho o módulo da corrente de fase. Para o triângulo, se eu quiser saber a corrente de linha, é só multiplicar por raiz de 3. Então, recapitulando, eu quero saber a tensão no braço da carga. É o módulo dessa tensão vezes raiz de 3, porque agora eu estou trabalhando com o triângulo. Então, saberei qual é a tensão entre esses dois pontos aqui, né? A tensão de linha. Aí eu analiso primeiro a estrela. Qual é a tensão de linha da estrela? É a tensão de fase vezes raiz de 3. Tem a tensão aqui. Qual é a tensão de fase para o triângulo? É exatamente a tensão de linha. Beleza? Então já posso fazer a divisão. Calculo a corrente de fase. E para o triângulo, qual é a corrente de linha? É a de fase vezes raiz de 3. Então já tem essa última corrente calculada também. E aqui nesse exemplo, nós temos o cálculo dessa corrente no circuito estrela-triângulo. Então nós temos uma fonte conectada em estrela equilibrada com sequência ABC, com a tensão fase neutro 100 com ângulo 10, é conectada a uma carga em triângulo equilibrada. Essa carga tem impedância 8 mais J4 ohms por fase. Calcule o módulo das correntes de fase e de linha. Então nós vamos seguir todo esse passo a passo que eu acabei de falar com vocês para chegar nos valores que foram pedidos. E nesse exemplo aqui nós temos a fonte conectada em estrela. Então já vou fazer o desenho dela aqui, ó. A gente visualizar isso melhor. E tem uma carga conectada em triângulo. Então, tá aqui a nossa carga. E aí nós sabemos que a fonte tem uma tensão de 100 volts. Lembrando que nós vamos nos preocupar apenas com o módulo para esse estudo aqui dos circuitos trifásicos. E tem a carga com essa impedância de 8 mais J4 por braço. E agora, nós podemos então verificar como é que vai ficar a tensão nesses braços da carga. Então olha só, a tensão que eu tenho da fase para o neutro é de 100 volts. Mas a tensão que foi aplicada no braço da carga não é de fase para neutro, é de uma fase para outra fase. Então o que eu tenho aqui é uma tensão de linha. E quando a gente pega o triângulo, a estrela, né, que é o gerador, então do ponto de vista da estrela, a tensão de linha é igual à tensão de fase vezes raiz de 3. Então nesse caso aqui a tensão de linha que eu estou procurando é igual a 100 vezes raiz de 3. Então nós teremos aí uma tensão de 173,20 volts. Essa tensão é a que foi aplicada ao braço da carga. E para a carga em triângulo, nós temos aqui então que a tensão de fase é igual à tensão de linha. Ou seja, essa mesma tensão aqui
é a tensão que eu tenho no braço da carga, tensão de fase. E para a nossa carga, nós temos uma impedância de 8 mais J4, convertendo isso daí para a forma polar, nós temos então 8,94 com ângulo de 26,56 graus ohms. Vamos trabalhar apenas com o módulo. E agora a nossa corrente de fase do triângulo, a corrente que passa pelo braço da carga, é igual à tensão que foi aplicada, tensão de fase, sobre a impedância. Então a tensão de fase, 173,20. Lembrando que eu estou falando tudo de módulo. Então 173,20 dividido por 8,94. Então nós teremos aí uma corrente de 19,37 amperes. É a corrente que passa por cada braço da carga. Ela vale 19,37. Mas foi pedido aí no exercício também as correntes de linha, que são as correntes aqui nesses condutores que ligam gerador e carga. Então, para o caso do triângulo, nós temos que a corrente de linha é igual à corrente de fase vezes raiz de 3. Então, se eu quero calcular a corrente de fase aqui, é só fazer 19,37 vezes raiz de 3. Então, está aqui, corrente de fase. E agora a de linha é igual a 33,56 amperes. É a nossa corrente de linha. Então, para o triângulo, a corrente de linha é maior do que a de fase, igual a gente está observando aqui. Na conexão triângulo e triângulo, nós temos a tensão tanto no braço da carga quanto no braço do gerador iguais. Então, se eu vou pegar aqui, ó, a tensão no gerador, VAB, entre as fases A e B, é exatamente a tensão que eu tenho nesse braço da carga. Nesse braço aqui de baixo, eu tenho a tensão VBC, e aqui também a mesma coisa. E para o último, VCA, eu tenho também VCA. Logo, se eu quero calcular a corrente que flui pelo braço da carga, é só fazer a divisão dessa tensão pela impedância e eu já tenho a corrente que flui por aqui. De novo, é como se eu tivesse 3 circuitos separados, 3 circuitos monofásicos separados, e agora estou calculando aqui dentro de um circuito trifásico. E depois, se eu quiser saber as correntes de linha, é só multiplicar a corrente de fase por raiz de 3, porque a gente está falando aí de uma conexão em triângulo. E no caso do triângulo, a corrente de linha é maior que a corrente de fase. E nesse exemplo aqui a gente pode observar isso. Uma carga conectada em triângulo equilibrado com impedância 20 menos J15 ohms por fase, está conectada a um gerador de sequência negativa ligado em triângulo, com VAB igual a 330 com ângulo zero. Calcule o módulo das correntes de fase da carga e das correntes de linha. Então esse daqui, como está bem tranquilo, eu vou deixar para vocês tentarem resolver aí em casa. E aí na próxima aula, no horário de atendimento, a gente pode conversar a respeito dele, se vocês acharem necessário. E a última conexão balanceada que nós vamos ver é a conexão do gerador em triângulo com a carga em estrela. Nesse caso aqui, nós temos o gerador com a tensão que é igual a de linha, porque ele já está em triângulo, e no triângulo, linha e fase, as tensões de linha e de fase são iguais, e agora tem uma carga que foi conectada em estrela. Então, se eu quero saber qual é o módulo da tensão nesses braços da carga, é só pegar uma tensão aqui de linha, ou do gerador, e dividir ela por raiz de 3. E aí eu já saberia qual é a tensão nesse braço da carga. Depois que eu fizer a divisão da tensão do braço da carga pela impedância, eu saberei qual é a corrente de linha que eu tenho fluindo aqui. Então eu já consigo calcular todas as grandezas desse circuito. E temos aqui também um exemplo que fala da conexão triângulo-estrela. Ele pede aqui o seguinte: uma carga conectada em estrela equilibrada com impedância por fase de 40 mais J25 é alimentada por uma fonte conectada em triângulo equilibrado e de sequência positiva, com tensão de linha igual a 210 volts. Calcule o módulo das correntes de fase. Então, como eu falei, se a gente pegar esse módulo aqui, da tensão de linha, que é 210, dividir por raiz de 3, eu já saberia qual é o módulo da tensão em cada braço da carga. Então, eu posso calcular minha corrente de fase, que para o caso do triângulo é igual à corrente de linha. Então, também eu vou deixar isso daí para vocês tentarem fazer, e a gente confere no dia de atendimento, na semana que vem. Temos também a questão da potência no sistema trifásico. Ela é bem simples de ser entendida. Nós temos lá os 3 braços da carga, então podemos calcular a potência em cada braço e somar as 3 no final. Como esses braços para carga equilibrada ou balanceada têm exatamente os mesmos valores de impedância, nós podemos apenas calcular a potência de um braço e multiplicar essa potência por 3.
vamos ter a potência total daquela carga trifásica do mesmo jeito. E outra alternativa é trabalhar com essa expressão aqui embaixo. Ó. Então, o módulo da potência aparente do nosso circuito é igual a 3 vezes a potência aparente de cada fase, o módulo da potência aparente de cada fase. O que a gente pode fazer também é o seguinte, em vez de calcular a potência por fase, igual está sendo feito aqui, ó, 3 vezes a tensão de fase vezes a corrente de fase, é a potência em um braço da carga. Em vez de fazer esse produto aqui, eu posso trabalhar da seguinte forma, usar as grandezas de linha, igual a gente está vendo aqui, ó, são grandezas de fase, aqui são grandezas de linha, e em vez de multiplicar as grandezas e depois multiplicar por 3, a gente vai multiplicar as grandezas de fase, grandezas de linha, e depois vamos multiplicar por raiz de 3. Então são as duas opções. Ou nós vamos multiplicar a potência de um braço por 3, o que faz bastante sentido, ou de uma maneira alternativa, podemos multiplicar os valores de linha, um pelo outro, e depois multiplicar por raiz de 3. E aí eu teria a potência total também do mesmo jeito. E aqui vai seguir a mesma ideia. Eu tenho uma potência S, uma potência P e uma potência Q. Ou seja, aparente, reativo e efetivo. E eu vou trabalhar com elas da mesma forma que nós já trabalhamos para os circuitos monofásicos. Eu vou verificar a questão do fator de potência, do ângulo, do triângulo e tudo mais que a gente já viu aí. Só devemos lembrar aqui o seguinte, que a carga, o braço da carga, representa a carga toda. Então, se eu souber o fator de potência de um braço da carga, eu já sei o fator de potência total, porque esse ângulo aí não muda. E o ângulo da carga, do braço da carga, é exatamente o ângulo da potência aparente que nós temos. Então, vocês vão ver que isso daqui nos permite calcular o módulo da potência aparente. Aí fica a pergunta, mas e o ângulo? O ângulo é o mesmo que um braço da carga tem. E aí a gente consegue trabalhar com isso aqui normalmente. Igual aqui nesse exemplo, que é o mesmo exemplo que nós vimos lá para a condição de conexão estrela-estrela, nós temos a necessidade de calcular aí a potência da fonte, ou a potência que a carga está absorvendo, e nós vamos seguir exatamente essa ideia, porque nós já calculamos a corrente em cada braço, e já sabemos também a tensão em cada braço. Então agora eu posso multiplicar a corrente pela tensão e chegar na potência por braço, e aí eu posso multiplicar isso por raiz de 3, ou eu pego as grandezas de linha, multiplico uma pela outra, e depois multiplico por raiz de 3. E aí no final eu tenho o mesmo resultado. Vou deixar também para vocês tentarem fazer, devido ao tamanho da aula, ela está ficando um pouco extensa, e aí no horário de atendimento a gente pode conversar a esse respeito. E temos também a questão da correção do fator de potência no circuito trifásico. Segue a mesma ideia que nós vimos na aula de hoje. Nós vamos levantar as potências do nosso circuito, da nossa carga, igual a gente viu aí nesse exemplo anterior, pode ser feito. E depois que essa potência for levantada, eu preciso verificar para qual valor aquela potência reativa precisa ser reduzida, igual nós vimos para o exemplo do circuito monofásico. A diferença é que agora os nossos capacitores vão ser conectados no circuito em triângulo, que é o jeito mais fácil de fazer isso. E eu não vou conectar apenas em paralelo, igual a gente viu lá no início. A conexão agora é um pouco diferente. Eu não tenho apenas um capacitor, eu terei 3 capacitores. Então é necessário dividir essa potência total aí do capacitor por 3 capacitores, e aí eu consigo fazer a conexão dele ao meu circuito depois. E também podemos ver isso em mais detalhes na nossa aula de semana que vem. E para encerrar, eu vou deixar aqui no AVA uma atividade para vocês me entregarem daqui 2 semanas, para o dia 29/9. E ela trabalha aqui com os assuntos que nós vimos hoje. O primeiro exercício aqui é sobre correção de fator de potência. Então nós já temos aí uma carga com uma potência definida e o fator de potência dela. Então a partir desses valores vocês vão definir a impedância da carga, a potência aparente e reativa absorvida pela carga, e depois calcular a capacitância para corrigir o fator de potência para 1 e depois para 0,95, igual nós vimos aí no exemplo. E no segundo exercício, nós temos um circuito trifásico ligado aqui com o gerador em estrela e a carga em triângulo. Por mais que esses desenhos aqui estejam um pouco diferentes do que a gente viu, vocês podem ver que existe um ponto central no gerador, então só pode ser estrela, e que não existe um ponto central na carga, então ela tem que ser conectada em triângulo. E aí a gente tem esse circuito, então, sendo estrela, triângulo. Vocês vão voltar lá nos slides, dar uma conferida e tentar resolver isso daqui. E eu peço também para calcular os capacitores que vão corrigir o fator de potência para 0,95. E aí é só seguir a mesma ideia do caso anterior, lembrando que essa potência dos capacitores no final tem que ser dividida para 3 capacitores, porque eu vou conectá-los aqui em triângulo à minha fonte, de modo a corrigir esse fator de potência. E aí eu vou tirar as dúvidas de vocês no horário de atendimento semana que vem. Quem quiser me mandar e-mail antes, entrar em contato aí pelo AVA também pode ficar à vontade.
e a gente vai conversando a respeito desses circuitos, encerrando aqui o nosso segundo trimestre, para a partir da próxima aula, né, daqui 2 semanas, a gente começar a estudar as instalações elétricas propriamente ditas. Então, no mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.